Está ouvindo, igreja? Para você saber uma coisa que talvez você não sabe, que eu estou ensinando toda hora, mas muitas vezes a pessoa não sabe. Deus não opera neste planeta sem intercessão. Porque Deus não manda na terra. O Deus de Israel, o Todo-Poderoso, não manda mais nessa terra. Sabe por que ele não manda aqui na terra? Porque em Jeremias 1,12, ele diz: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. E porque ele escreveu isso e disse isso, ele não manda neste planeta. Porque em Salmo 115,16, abra sua Bíblia em Salmo 115,16. Salmo 115,16. Abriu a Bíblia? Já leu? O que é que está escrito aí? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Quem manda no planeta é quem tem corpo físico, e ele não tem. Só manda nesse planeta quem é nascido de mulher, quem tem corpo físico. Está me ouvindo, igreja? E é por isso que Jesus em João 10, ele diz assim: aquele que não entrar pela porta é ladrão e salteadores. E muitos pensam que Jesus está falando dele, que uma das figuras de retórica na Bíblia que representa Jesus é a porta. Ele fez: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e sairá. Quer dizer, quem entra por mim tem liberdade. Se o Filho pode vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode entrar, você pode sair por mim, tem liberdade. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará alimento. Acha alimento material. Porque David Ramela disse: eu nunca vi, eu sou velho, eu era jovem, hoje sou velho, nunca vi o justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigando pão. E quando Jesus em João 10 ele fala: aquele que não entrar pela porta é ladrão e salteador, as pessoas pensam que ele está falando dele, porque não conhecem a Bíblia. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Oséias 4,6 ele disse: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É a ignorância que destrói crente. Bota a sua cabeça para raciocinar, igreja. Está escrito na palavra que prevalece: apresentai os vossos corpos limpos em sacrifício puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus requer de mim e de você um culto da inteligência, do raciocínio, do discernimento, da elucubração, do pensamento, da indagação. Não é fanatismo, não é idiotia, não é taradismo. Raciocine. Aquele que não entrar pela porta é ladrão, ou aquele que não entra pela porta, está no texto, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Aquele que não entrar pela porta, aquele que não entrar pela porta, mas subir por outro lugar, é ladrão, é salteador. Agora pare, e se você confundir esse texto com a porta sendo Jesus, comece a raciocinar que a Bíblia de Jesus diz, pela boca de Paulo, pela boca de João em Apocalipse: os ladrões e os salteadores não entrarão no reino de Deus. Então ele não está falando ele como porta, nem está falando a entrada no céu, que ladrões e salteadores não entrarão no reino. E você vai me dizer: mas bispo Átila Brandão, e o ladrão da cruz? É porque você nunca leu a Bíblia, nunca meditou na Bíblia, nunca estudou a Bíblia.
O dia que você se dispuser a estudar a Bíblia, nos evangelhos, você vai descobrir que o ladrão da cruz nunca entrou no céu. Porque o ladrão e salteador não entra no céu. Mas bispo, Jesus disse a ele na cruz do Calvário: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus mentiu. Eu estou afirmando a você, bispo Átila Brandão, o ladrão da cruz nunca foi para o céu. E não pode ir. Nenhum ladrão entra no céu. É a palavra que prevalece que diz. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: o ladrão da cruz nunca entrou no céu. Quem entrou no céu com Jesus foi o ex-ladrão, agora salvo e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele não é mais ladrão, ele era ladrão. Agora ele é o ex-ladrão. Ele agora é salvo. Jesus está falando uma coisa que é muito difícil para você e para mim entendermos. Se você abre a Bíblia, você está abrindo um livro, como qualquer livro. Mas se o Espírito Santo vem sobre você, a letra da Bíblia deixa de ser a letra de qualquer livro, uma coisa morta, que não funciona, e passa a ser espírito e vida. Porque é o Espírito que vivifica esta palavra. E ele diz: aquele que não entra, João capítulo 10, acharam o texto? Hein? Na sua Bíblia tem isso, presbítero? Tem, né? Diga aí. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim... É isso, errou o texto. É isso. Achou aí, minha filha? Eu acabei de dizer: a porta para entrar no céu, diga, a porta para entrar no céu, só existe uma. É Jesus. Só existe uma. Só existe uma. É Jesus. Mas ele não está falando aí. O texto, eu vou repetir o texto que eu estou falando, igreja. Olhe para mim, tem irmão conversando aí. Olhe para mim, que é de mim que está saindo virtude. Olhe para mim. Estão olhando para mim? O texto que eu anunciei, Jesus falando: aquele que não entra pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e é salteador. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Yohanan Shalia, o apóstolo São João, no capítulo de número 10, verso de número 1. Abriram, acharam o texto? 10, 1. O que é que está escrito Jesus falando? Olha aqui, o que é que Jesus está falando? Na mentira eu vos falo. Na verdade, eu vos digo: aquele que não entra pela porta do curral ou do aprisco das ovelhas, mas, qual é o verbo aí? Mais, sobe por onde? Mas sobe por outra qualquer parte. Ele é. E nesse mesmo texto, a partir do verso 7, lá embaixo, você vai ver Jesus dizendo: eu sou a porta. E aí confunde os pregadores, os teólogos, e eles se amarram, se arrebentam, porque a letra
não é o Espírito que traz o conhecimento. Vai para o versículo 9, se confunde todo. O que é que está escrito no versículo 9? E então eles acham que Jesus está falando da mesma coisa, porque eles não adoram o Senhor com a inteligência. O texto apresentar os vossos corpos limpos em sacrifício puro e agradável a Deus, que é o vosso culto da inteligência, do raciocínio, do entendimento. Não precisa ninguém pregar. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Eu já falei isso aqui na igreja. Meu tio Walter, pregando o evangelho a seu Antero, um homem de 92 anos, e ele disse: ah, seu Antero, o senhor acredita, meu velho, que Deus existe? Ele fez: Deus existe, seu Varte. E quem lhe falou isso, meu velho? Você aprendeu com quem? Quem lhe pregou isso? E ele fez: que mal lhe diga, seu Varte, meu jegue. Eu aprendi com meu jegue. Ele aprendeu com jegue. O jegue pregou a ele que Deus existe. E Walter ficou impactado. Como é que um jegue pode pegar? Quando a Bíblia fala a mula pregou ao profeta, não podia ser uma jumenta, não podia ser uma égua, tinha que ser uma mula, porque mula, Deus nunca criou mula. Mula é invenção de homem, mula é pecado. A Bíblia diz em Levítico capítulo 19 que você não deve misturar um animal de uma espécie, um animal de espécie diferente, para que não haja confusão no meio do meu povo. Mula é híbrido, mula é maldição. E tinha que ser uma mula, porque a Bíblia diz: pela boca do Deus que vela pela palavra dele para cumpri-la, Deus toma as coisas loucas, desprezíveis, mulísticas e que não são, para confundir as sábias e as que são. Tinha que ser uma mula. Está ouvindo, igreja? Meu jegue me ensinou, seu Varte, que mal lhe diga, que Deus existe. E ele ficou inquieto, impactado. Meu Deus, só eu vou ter esse privilégio como crente do século moderno? Eu vou encontrar um jegue que fala. E ele queria ser o pai da criança. Ia ficar milionário, levar um jegue para se apresentar no circo. E o jegue falando. E é o jegue do livro de Jó, livro mais antigo da Bíblia, onde está escrito que o jegue, o jumento, o jirico, o acenino, sobe às colinas e ri do burburinho da cidade. É o jumento rindo de mim e de você, que está apressado, que não pode parar, que não tem tempo para Deus. E o jegue, o bispo Adson correndo de um lado para o outro, a pastora mais, o jegue sorrindo de mim e de você. Está na Bíblia. É uma vergonha. Como diz o pastor Adalto, com aquele som gostoso do linguajar do agreste pernambucano de Caruaru, ele faz assim: é uma derrota. E ele perguntou e questionou a seu Antero, de 92 anos. O jegue te ensinou, me ensinou. Como, seu Antero? Eu, todo dia de manhã, antes do sol aparecer, eu saio com o meu jegue, carregando sisal, para vender na cidade, para entregar na cidade. E quando eu vou andando, o jegue quer sair da estrada para comer a grama que está nas margens da estrada. Quer parar para beber a água da lama que choveu de noite. E eu vou com um rebenque, com um chicote, com a taca atrás, batendo na cara do jegue para botar ele no rumo.
quando eu vou andando com ele pela estrada, em direção à cidade, o sol vai se levantando nas minhas costas, seu Vart. E quando chega no fim da tarde, eu venho arrebentando o jegue para ele não sair do caminho para chegar em casa. E eu observo que o sol vai morrendo atrás de mim. Seu Vart, eu tinha outro jegue. Era mais novo do que esse aqui. E uma vez eu descendo na cidade, ele ia na frente, com um menino montado. E veio um caminhão e bateu no jegue, matou o jegue e o menino. E passou por cima. E arrebentou a cabeça dos dois. Sabe o que eu vi, seu Vart? Eu vi aquela papa que sai da cabeça do menino, é igual a que sai da cabeça do jegue, o cérebro. É a mesma coisa. O jegue pensa igual o menino. Mas eu tenho que meter a taca nele, que tem cérebro, miolo, seu Vart. Tem miolo e pensa, mas eu tenho que meter a taca para ele andar no caminho. Só, seu Vart, o só, não tem cérebro não, tem miolo não. Mas tem alguém para meter a taca nele, para ele nascer aqui e morrer ali. Durante 92 anos eu vejo isso. Esse é que é Deus, seu Vart. É Ele que faz isso. E a Bíblia diz: o céu anuncia as obras de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você pensa, se você é um ser inteligente, você tem que saber que o homem é um ser inteligente, não é porque pensa, não. O homem é um ser inteligente porque fala. O homem não é um ser inteligente porque pensa. Reginaldo, você que está aqui na igreja, mas seu pensamento está lá na rua. Eu olhei para você e o Espírito de Deus me falou isso. Você não está ouvindo nada que eu estou falando. Tem que ter cuidado para não ficar igual o crente girafa. Está com o corpo na igreja e o pescoço lá fora. Preocupado com onde, preocupado com a comida, preocupado com o horário. Está ouvindo o que eu estou falando? Não. O homem é um ser inteligente não é porque pensa. Ele é um ser inteligente porque fala. É a palavra articulada, que é um dom, um atributo de Deus, e que Deus colocou em nós. Aí você diz: mas o bispo, tem tantos médicos aqui, está dizendo isso. Quem falou isso é um médico que sabe mais do que mim, do que você. Já morreu, 20 e poucos anos de idade. Paul Brocard, um médico francês. Era proibido de secar cadáver, ninguém podia abrir cadáver, estudar cadáver. E ele trabalhava na França com 20 e poucos anos de idade, esse gênio judeu de origem francesa. E ele descobriu naquele manicômio um homem forte, que era carroceiro. E esse homem, ele não falava. A única coisa que ele falava era, ele dizia era tan, tan. Daí o nome Tantan, maluco. Ele só falava tan, 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 tan. E quando Tan morreu, o médico Paul Brocard roubou o cadáver dele, levou para casa, abriu o cérebro dele, a cabeça dele, aliás, o crânio, a caixa craniana dele. E quando abriu, que o cérebro foi mostrado, ele descobriu que no acidente que o homem teve na carroça, que ele caiu e bateu a cabeça no chão, ele lesionou, ele fez uma ferida, uma broca na terceira circunvolução frontal esquerda, que é a zona da palavra ou zona de Brocard. Ele descobriu que aquele homem não falava, porque o seu cérebro, na zona da palavra, tinha sido lesionado. E ele começou a estudar. E ele descobriu que o homem é um ser inteligente, não é porque pensa, mas porque fala. Porque a nenhum ser humano é dado o privilégio de pensar sem o auxílio de palavras.
Quando você vê uma coisa dessa aqui e associa essa coisa, alguma ideia que está gravada no seu cérebro, vem a palavra corbélia. E os mais raffinés, os mais refinados, falam em francês, corbeille. Aí você associa a palavra a isso aqui, e aí você pensa e discerne que corbeille é diferente de tantã, aqueles dois atabaques ali. Entendeu ou não? Está entendendo? Então Ele nos deu esse privilégio de falar e através da palavra articulada você adorá-lo, conversar com Ele. Estão me entendendo ou não? Quem está me entendendo, diga aleluia. E agora voltemos para o texto que o Espírito nos deu. Aquele, Jesus falando, João 10:1, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, tudo que você quer saber a respeito do reino de Deus, a Bíblia te ensina. Você só vai descobrir isso que Jesus está falando quando você estudar lá no Antigo Testamento, no livro de Reis ou em Crônicas, a vida de Saul, rei de Israel. Quando o Espírito de Deus saiu de Saul, olhe para a pessoa do seu lado, quando o Espírito de Deus sai de uma pessoa, 7 espíritos terríveis vêm e entram. Jesus disse isso e ele ficou endemoniado. Vocês sabem a história. E ele foi procurar uma psycho, falando inglês, psycho, para poder aquela psycho dizer para ele o que ele queria saber, consultar o espírito de Samuel. E aquela feiticeira, na cidade de Endor, chegou para Saul e disse o quê? Está na Bíblia. Eu não vou abrir, nem vou dizer o texto. Está na Bíblia, já achou aí? Está no livro de profeta Samuel, no primeiro livro dele. Fala, pastor Lúcio, que já conhece o texto. A mulher disse o que a ele? Vejo espíritos que sobem da terra. Se Deus mora no céu, Samuel ia descer do céu. Ela estava vendo quem estava vindo do inferno, que é embaixo da terra. Eu vejo demônios subindo. Jesus disse: aquele que não entrar pela porta, mas sobe, são demônios, são ladrões. E nesse mesmo texto de João 10, no versículo 10, ele diz: o diabo é ladrão. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. Ele não entra pela porta de entrada, no aprisco das ovelhas. Ele sobe dos infernos. Ele vem dos infernos. Ele é demônio. Acharam o texto? 1 Samuel capítulo 28. Abre sua Bíblia e confira. Seja um crente bereano. Paulo estava pregando, ele estava conferindo na Bíblia se era verdade. Hein? 1 Samuel 28:13. E o rei lhe disse: não temas, porém o que é que vós vês? Então a mulher disse a Samuel: vejo deuses que sobem da terra. Eu vejo demônios que vêm dos infernos. Deuses com D minúsculo. Falsos deuses, orixás, caboclos, pretos velhos, guias, que sobem dos infernos. Estão ouvindo não? Está na sua Bíblia. 13, capítulo 28, verso 13. Eu vejo os que sobem. E Jesus diz que na igreja dele
1 de Timóteo capítulo 4, o Espírito Santo expressamente diz que agora no século 21, muitos vão apostatar da fé, porque eles estão subindo, estão entrando em homens de terno e gravata, e mulheres com bolsa Gucci, não é que é a bolsa dos infernos não, mulheres bem vestidas, sapato escarpão, dirigindo o trabalho, e vão ensinar doutrinas que vêm dos infernos. Aquele que não entrar pela porta no aprisco das ovelhas, mas subir por outra qualquer parte, é ladrão e é salteador. Tem que fazer com uma presbítera de meia, dormir. Isso que é beleza? Sonhando. Hein? Peço-me que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Olha aí. Está caracterizado. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, era macumbeiro. Nasceu na Bahia, eu acho. Porque a Bíblia diz na Bíblia que ele despachava na encruzilhada. Botava vísceras de boi. Os orixás desciam para falar com ele e prever o futuro. Está na sua Bíblia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, verso 20, eu acho, 21, 21. Ezequiel. Ezequiel 20, 20, Ezequiel 21, 21. Estou achando o pastor Everaldo triste, abatido, circunspecto, soturno, melancólico. Tem alguma coisa grave na vida dele hoje. Ele está muito triste. Porque eu conheço o seu coração. Posso discerni-lo pelo Espírito Santo. Tem alguma coisa. Levanta as mãos para os céus. Diga assim: Deus, cumpre a tua palavra. Em nome de Jesus. Agora, na vida do pastor Everaldo. Porque tu dizes que Jesus é a alegria dos homens. Unge o teu filho agora. Com o azeite, com o óleo da alegria. No nome de Jesus. Tira toda tristeza, inquietação e preocupação. E coloca na boca deste homem o sorriso. Dá vitória. Não é do time Vitória que é o time dele, porque aí ele fica sorrindo. Eu sei, deve ser isso, pode ser a tristeza. O que é que diz aí em Ezequiel 21, 21, evangelista Jerusalém? Porque o rei de Babilônia, parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos para fazer adivinhações. Aguçará as suas flechas e consultará os terafins, atentando nas suas entranhas. Oferece as entranhas, consulta os orixás, macumbeiro. Por isso que ela é a rainha das abominações lá em Apocalipse, a macumbaria, da feitiçaria. E aí, aquele que não entra, diga a igreja toda com o seu bispo. Agora que nós estamos falando assim, aquele, disse Jesus, na verdade, vos digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte qualquer, é ladrão, é salteador. Quem é que sobe por outra parte qualquer? Diga Satanás e os demônios. E agora vamos aprender. Diga: Jesus está dizendo assim, na verdade, eu vos digo que aquele que não entrar no planeta Terra pela porta de entrada neste planeta, que é o nascimento físico, nascer de mulher, é ladrão, é salteador. Aquele que não entrar no planeta Terra pela única porta de entrada neste planeta, que é o nascimento físico, nascer de mulher, mas subir por outra qualquer parte para entrar no planeta, é ladrão, é salteador. Digo: o diabo não tem autoridade no planeta
Só tem autoridade neste planeta quem nasceu de mulher, quem tem corpo físico. O diabo, para ter autoridade no planeta, ele tem que entrar num corpo físico, tem que possuir um corpo físico. E é daí que ele criou a mediunidade. E eu que vim do satanismo, gosto de ver como o diabo chama os seus médiums, os seus saicos, os seus justiceiros e feiticeiras. Ele é o meu cavalo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, inteligente, falante, bípede. Serve ao diabo, se torna um quadrúpede, para ele montar em você, esporear você e fazer de você o que um cavalo faz, obedecendo ao seu montador, seu cavalgador. Aquele que não entrar no planeta Terra pela porta de entrada neste planeta, que é o nascimento físico, nascido de mulher, mas subir por outro qualquer lugar, é ladrão e salteador. E nesse mesmo capítulo, no verso 10, ele diz, o diabo é ladrão. Ele vem para montar, para roubar e para destruir. E nesse mesmo capítulo, mais atrás, dando marcha ré, capítulo 8, verso 44, Jesus disse, ele é assassino, ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Digo, o diabo é mentiroso. Ele mente. E ele é pai. Pai gera filho. Pai produz filho. Pai faz filho. Então o diabo, além de mentiroso, ele inventa boato, ele inventa mentira, ele cria mentira. É pai. Entendeu ou não? Aquele que não entrar pela porta de entrada no planeta Terra, que é o nascimento físico, nascido de mulher, é ladrão e é salteador. O diabo não tem autoridade no planeta. Quem dá autoridade ao diabo para atuar neste planeta é as pessoas físicas, que dão o corpo físico, que tem autoridade para o diabo operar aqui. Entendeu o que Jesus está falando? Mas vocês vão entender melhor. Mateus capítulo 28, verso 18. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, enquanto você procura, não esqueça que Jesus é Deus. Mandava só lá em cima. Deus mandava só lá em cima. Não tinha autoridade no planeta mais. Porque em Salmo 115, 16, ele diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele já deu aos filhos dos homens. Jesus nasceu de mulher e teve um corpo físico. Passou a ter autoridade neste planeta. Mas Jesus também é Deus. Ele tinha autoridade lá em cima, mas não tinha aqui. Mas na hora que ele nasceu de mulher, em Mateus 28, 18, Jesus abre a boca e diz, lhe dado todo o poder no céu e na terra. Na realidade, a palavra grega do Novo Testamento não é dinamis, que é poder. Está escrito no grego do Novo Testamento, é me dada toda exousia nos céus e na terra. Exousia não é poder. Exousia é autoridade. Diga, autoridade é poder delegado por quem tem poder para delegar. Ele estava dizendo, é-me dada toda a autoridade nos céus, porque eu sou Deus, e na terra, porque eu nasci de mulher. Eu tenho um corpo físico, e como ele tem corpo físico, ele pode autorizar Deus a agir no planeta como eu e você, que temos corpo físico, podemos. Autorizando ele através da oração e da intercessão, para ele agir naquilo que não é dele mais, que é nosso. Lucas 4:6 diz o quê? Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Foi entregue o homem que tinha autoridade, que é Adão, o primeiro Adão,
aquele safado, pegou e deu. Pegou e deu. Porque quem tem autoridade aqui é quem tem corpo físico. E aí, como Deus não confia que eu e você estamos orando e intercedendo, ele diz, eu procurei alguém que estivesse intercedendo na terra, na brecha, orando por essa cidade e não encontrei. Aí ele pegou Jesus com corpo físico e colocou assentado do lado direito dele, para Jesus fazer o quê? Jesus fazer o quê? Por nós, autorizar ele a agir na terra. Na racha, que é possuída, que estava imantada. Ele precisa de um corpo. Ele precisa de um corpo. O pastor Franco está lembrando bem. Foi a primeira sessão espírita da história da humanidade. Foi quando Satanás, no Éden, usou um médium que era uma serpente. Imantada, possuída pelo diabo. E aí o Senhor veio e amaldiçoou Satanás. E disse assim, você agora vai se arrastar sobre sua barriga e vai comer do pó da terra. Deus não estava falando com serpente. Serpente é ofídio. E a família dos ofídeos não come pó. Come carne. Cobra come rato. Cobra come sapo. Cobra come carne. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado. Você está entendendo? Deus disse ao homem. Lembra-te, homem, que você foi fabricado do pó. E para o pó voltarás. Então Deus disse no Éden ao diabo, diabo, sua comida vai ser a carne do homem. Você vai viver no planeta Terra comendo carne humana. E a irmã Jacélia, que é presbítera que veio de lá, dessas coisas, sabe que eles vão para o cemitério para ficar lá 7, 14, 21 dias, abrindo sepultura e comendo cadáver. Cadáver em putrefação. Eles arrombam a sepultura de madrugada, mete a mão na barriga, empurra aquelas vísceras podres, cheias de bicho, e come para poder receber poder. Isso todo mundo que já veio do candomblé sabe disso. E não conversa comigo não. E não venha com essa palhaçada de negócio de processo de discriminação, que eu arrebento vocês lá dentro. Falando com autoridade. Entendeu ou não? Literalmente, Maria Erundina, quando prefeita de São Paulo, ela, que é uma mulher poderosa, mulher poderosa é um desenho animado que tem as poderosas. E são 3 bonequinhas. Quando você passar na rua e vir atrás do carro, ao invés do adesivo da igreja, 3 bonequinhas, saiba que aquela que está dirigindo é lésbica. É uma mulher poderosa. É o símbolo do lesbianismo. Tem até os idiotas que botam também sem saber. Quando você passar e vir um carro na rua sem um adesivo da igreja e ver um fantasminha, Gasparzinho, saiba que quem está dirigindo é bicha. Isso é a senha entre eles. E os idiotas, é tão bonitinho, Gasparzinho. É mesmo. Aquele que não entra no planeta pela porta de entrada, que é o nascimento físico, é ladrão e salteador. Jesus entrou. Toda a autoridade, toda a exercia me foi dada nos céus e na terra. Eu tenho autoridade nos céus porque sou Deus, sou filho de Deus. E não tive por roubo, por usurpação a deidade. E recebi porque meu Pai me deu. Diga, filho de rei, reizinho é. É isso. Entenderam ou não? Quem ia pregar hoje de manhã era o pastor Johannes Guazel Garax. Vai pregar de noite. Porque o Espírito Santo me pegou e disse, fala isso. E quando ele me pega e diz, fala, eu falo. E agora que nós estamos chegando ao final do trabalho dessa manhã, quero avisar para vocês que tem almoço na igreja hoje. Tem almoço. Tem almoço aí, irmão? Tem?
Hoje é o almoço dos adolescentes. É o ministério dos adolescentes que estão fazendo o grande almoço dos namorados. Né? E você que não deu presente. Espera aí, onde é que vão? Estou encerrando o trabalho. Senta aí. Volta e senta aí. Isso aqui não é casa de mãe Joana, não. Tem líder. Casa de Noca, não. Está escrito aqui, meu filho. Então hoje é o almoço dos namorados. Você vai com sua namorada almoçar, sua esposa, sua amada, e vai oferecer para ela um prato tão extraordinário que a coisa vai ficar russa. É estrogonofe de frango e estrogonofe de carne, né? É um almoço russo. Vamos ficar de pé, igreja. Oh, Jesus. Quem foi abençoado nessa manhã, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Ninguém vai esquecer dessa pregação hoje, não. Porque eu comecei com uma figura de retórica muito forte. Deus não manda aqui, não. O bicho se desviou. E aí vocês entenderam que só tem autoridade no planeta quem tem. Diga obrigado, Senhor, porque Jesus tem corpo físico. E com corpo físico, nascido de mulher, ele entrou no céu com corpo e tudo. E eu vou entrar também. Aleluia. Glória a Deus. Recebe, Adonai nu Yeshua HaMashiach, a graça do Senhor Jesus Cristo. Vê Ahavat HaElohim, o amor de Deus. Vê Etarabrut Behor HaKodesh, a comunhão do Espírito Santo. Ime Kulihema, seja com todas vós. Dê as mãos.